campeão, seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, todas as quintas-feiras, 21h30, aqui no canal do Campeão. Muito obrigado pela tua audiência. Essa segunda temporada está incrível, são mais de 50 episódios, todas as quintas-feiras, às 21h30. Ó, já deixa marcado no teu alarme para tocar que você tem um encontro especial com o Campeão. Se você está chegando agora aqui, te inscreve nesse troço, pelo amor de Deus. Por que, Álvaro, que eu tenho que estar inscrito no canal dos Campeões? Porque aqui eu compartilho conhecimento, compartilho conteúdo para ajudar você a realizar as suas metas, nos teus negócios, na tua vida. Então, esse é o meu compromisso aí há mais de 6 anos, ajudar as empresas, ajudar as pessoas a realizarem as suas metas. Quero agradecer a NV Data, nossa parceira nesse 2024. Então, se hoje você precisa de dados, de painéis, de dashboards, como diz o meu querido Neto. Mas, Álvaro, o que é um dashboard? Você só consegue fazer a tua empresa crescer quando você tem dados e métricas. E é isso que a NV Data entrega na palma da sua mão, que você vai saber como que está a sua empresa, as vendas, os negócios, está dando lucro, está dando prejuízo, essa equipe está boa, essa equipe está ruim, então tudo o Neto põe na palma da sua mão com a NV Data. Então escaneia o QR Code, fala com o Neto, que eu tenho certeza que ele vai te levar para o topo também. Agora, se você é empresário, se você é profissional liberal, é um médico, é um arquiteto, é um terapeuta, e você quer avançar na jornada dos seus negócios, te inscreve aqui na Academia dos Campeões, que é a minha escola de negócios online, ou seja, a gente já opera hoje em mais de 5 estados no Brasil, sempre trabalhando liderança, vendas, estratégia, negócios, inovação, ou seja, tudo que você precisa para você prosperar nos seus negócios. Te inscreve em academiadoscampeões.com e vamos para cima, vamos brilhar. Hoje eu tenho a honra de receber ela, que é fundadora da Groker, é empresária, veja bem, olha o nível do convidado, doutor em administração. Não é qualquer um que a gente traz aqui, não é qualquer um que senta na cadeira dos campeões. Pós em gestão estratégica e gestão de pessoas, e ela foi mais de 10 vezes para a Disney. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, liderança, estratégia, cultura Disney. Com ela, Daniele Pilau, diretamente de Santo Ângelo para o mundo. Dani, seja bem-vinda aqui. Alegria te receber aqui no podcast. Olá, Álvaro, tudo bem? As minhas boas-vindas aí a todos que estão na audiência. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos ajudar essa turma aí a se tornar cada vez melhor hoje. Maravilha. Dani, todos, né, do mais velho ao mais novo, ele se encanta com a Disney. Né? Tipo, eu sou pai, eu tenho filhas de 5, 6 anos, enquanto a gente está rodando esse podcast, e não tem como você não se encantar até hoje em olhar desenhos, né? Eu desde criança, Toy Story, Rei Leão, enfim. E é interessante que é uma empresa de entretenimento, mas como ela toca no coração das pessoas. E você, Dani, que foi mais de 10 vezes para a Disney, como é que foi para você essas experiências de você ir como uma fã da Disney, mas a gente sabe que a Disney é uma das maiores empresas com uma cultura incrível, tanto de liderança, quanto de vendas, quanto de encantamento. O que durante toda essa jornada você aprendeu com a Disney que a gente pode hoje trazer para os nossos negócios? Excelente pergunta, Álvaro. Bom, a primeira vez que eu estive na Disney, eu tinha 15 anos. E eu me lembro que a gente não usava ainda celular, e na hora que tem os fogos lá, todas as noites tem a hora dos fogos. A parada lá, ia para os fogos, e aí depois termina, fecha o parque, as pessoas vão se despedindo, vão embora. E eu me lembro que eu estava bem no meio lá, assistindo, com o castelo bem de frente para mim, aqueles fogos enormes, e eu com 15 anos, o que eu pensei foi o seguinte, tu vê, né, que interessante que eu pensei assim, onde é que está o orelhão mais próximo? E aí eu procurei o orelhão mais próximo, Álvaro, aquele orelhão vazio, obviamente, né? Todo mundo assim, para os fogos. E eu liguei a cobrar para minha casa, aqui no Brasil, e eu chorava. E a minha mãe, desesperada do outro lado, dizia assim, o que aconteceu contigo, minha filha? E eu dizia para ela, mãe, existiu o que está aqui. Minha mãe, pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo contigo. E eu disse para ela, mãe, eu estou vendo os fogos, é a coisa mais linda que eu já vi. E aquilo ali, Álvaro, aquilo ali ficou na história, porque a minha mãe e meu pai sempre contaram, eu sempre contei, e a gente fala assim as marcas, elas precisam despertar
sentimentos nas pessoas, sentimentos bons nas pessoas. E a gente está falando de Disney, a gente está falando, consumindo ou não, Coca-Cola, diversas marcas, né, que são ícones, que são empresas que perduram através de décadas, são empresas que conseguem despertar sentimentos bons nas pessoas. E aquele tempo passou, Álvaro, e aí eu já estava adulta, eu não voltei mais para Disney, ficou aquela coisa boa, eu gostava muito, tenho os ursinhos de pelúcia, camiseta, moletom, sempre gostei da Disney, mas nunca pensei não é que eu nunca pensei em voltar para lá, a gente começa a olhar para outros lugares, né? E aí, quando eu estava, isso mais de 10 anos atrás, quando eu tenho a minha lista, eu sempre faço a minha lista do ano, né, das coisas que eu quero fazer naquele ano, no próximo ano. E aí chegou um momento assim que aquilo que eu já tinha visto no Brasil já tinha completado a minha lista. E aí eu comecei a olhar para fora. Né? Bom, até porque existe, né, um acesso muito fácil às informações, e eu percebi o seguinte: quando a gente trabalha ajudando pessoas, ajudando empresas a crescer, como você faz, como eu faço, ajudando líderes, pessoas que querem ser melhores, nós precisamos, antes, estar cada vez melhores. E aí eu pensei, bom, o meu cliente, ele está cada vez mais rápido, ele cada vez sabe mais, ele cada vez tem mais acesso às informações. Se eu quiser ir para um lugar onde eu possa ver, assim, ó, tudo junto, para onde eu vou? E aí, do meu lado, estava o meu marido olhando a internet, e ele gosta muito de aviões, né, e ele me chamou, ele me disse assim: Dani, dá uma olhada aqui, ó, lugares onde tem mais, era à noite, né, onde tem mais iluminação são os lugares mais desenvolvidos. É onde mais a gente pode aprender. E aí eu estava olhando ali, né, daí tem alguns pontos pretos no mapa, que são alguns países, e alguns países super iluminados, algumas áreas super iluminadas. Aí eu vi a Califórnia, vi a parte lá de Nova York, vi uma parte de baixo dos Estados Unidos, vi a Europa, e daí pensei, né, disse para o meu marido: olha, eu preciso ir para um outro lugar aprender mais, né? E aí ele me disse: ó, aqui está uma dica, dá uma olhada aí nos lugares onde tem mais iluminação. E aí eu comecei a pesquisar. Como a gente bebe muito da administração, bebe muito dos Estados Unidos, eu já de cara, até porque eu já tinha morado na Europa, eu eliminei a Europa. Digo, não, eu vou voltar para cá. E aí voltei e comecei a olhar para os Estados Unidos. Olhei a Califórnia, e aquilo ali, eu gostei, obviamente, né? Naquela época eles tinham maior PIB que o do Brasil, mas eu pensei assim, ó, é bastante tecnologia. Não, eu quero um negócio que tenha mais gente. E aí olhei para Nova York, olhei para baixo, aquele pontinho lá debaixo dos Estados Unidos, né? Abri aquilo lá, mas assim, ó, apareceu de cara, Orlando. E aí encontrei. É ali. É para lá que eu tenho que ir. Mas antes disso eu comecei a pesquisar, né? Digo, bom, porque é muito bonito, é muito emocionante para a Disney, mas o que a Disney pode nos ensinar? A Disney passou por dificuldades, porque desde que eu nasci, eu lembro que as pessoas falam: porque o país está em dificuldade, porque o Brasil está em crise e tal. Eu tenho que aprender com quem já teve crise. Eu tenho que aprender com quem já viveu dificuldades. E eu não sabia dessas dificuldades da Disney. E a Disney viveu muitas dificuldades. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Disney estava quebrada. Totalmente quebrada. E eles se ergueram. Aí em 2008, 2009, que teve aquela crise nos Estados Unidos, né? Eles também viveram dias onde não tinha ninguém nos parques, praticamente. E aí eu pensei, o que eles fizeram? Tá aí que eu posso aprender com eles. Eu não posso aprender com quem só viveu as coisas boas. Eu quero aprender com quem já teve dificuldade. E aí eu comecei a pesquisar, fui mais fundo, descobri que uma grande parte dos colaboradores da Disney tem mais de 60 anos, e aí me veio, né? Bom, a nossa expectativa de vida cada vez está aumentando mais. Daqui a pouco nós teremos um público acima de 60 anos muito maior do que o público abaixo dos 40. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Essas pessoas, muitas não vão poder trabalhar, não vão poder parar de trabalhar, outras não vão querer parar de trabalhar. Onde é que a gente vai realocar essas pessoas? O que essas pessoas vão fazer? E aí comecei a buscar mais informações. Cada vez que eu buscava mais informações, eu validava mais a minha decisão. E aí eu decidi, só que eu decidi ir de outra maneira para a Disney.
Eu já conhecia o que a gente chama do palco, que é onde todas as pessoas vão, onde todos os turistas circulam, e aí eu decidi que eu iria visitar os bastidores da Disney, que é onde ninguém entra, onde existem muito poucas fotos, inclusive, né? Porque quem desce lá é proibido tirar fotos. E eu tinha isso aqui que eu quero conhecer. Eu quero saber, porque a mágica eu já conheço. Eu quero saber como a Disney transforma, cria essa mágica. Porque um tanto da mágica é tecnologia? Um tanto são os fogos? São, mas não adianta eu ter a tecnologia que a Disney tem, eu ter o espetáculo todo de fogos que a Disney tem, e é bonito, tudo pintadinho, tudo colorido e tal, se não tiver uma boa experiência. E aí que eu decidi que eu ia aprender, que eu ia me qualificar, e comecei a ir para a Disney. Daí, quando tu me perguntou, Dani, quantas vezes você foi? Eu digo, olha, 14 ou 15, eu não sei, porque a gente, no final das contas, acaba perdendo as contas, mas aí eu passei a ir para conhecer os bastidores, para ter aula com diretores, ex-diretores, executivos da Disney. Também tive algumas aulas com ex-executivos da Universal, que é o maior concorrente da Disney. E depois passei a levar alguns clientes nossos, 2017, 2018, 2019, e aí 2020 estava prevista uma viagem grande nossa da Groker para levar os nossos clientes, para levar uma turma grande de clientes, e aí veio a pandemia, né? Mas então eu passei a ir para estudar, e também com a minha família, cada vez a gente começou a ir mais para lá, e a cada vez que a gente vai, mesmo como turista, a gente descobre novas coisas. E aprende também, basta que a gente pergunte. Então, aí é possível que você me pergunte assim, Dani, o que dá de dica para as pessoas que vão para a Disney, que querem ir estudar? Talvez nem todos tenham oportunidade, ou tenham condições atualmente para ir para a Disney estudar. Mas você pode ir para a Disney para passear, que é mais barato. E ali você pode perguntar, ali você pode aprender, porque cada coisa que acontece ali tem uma explicação. Você pode chamar algum colaborador da Disney e perguntar, por que isso aqui acontece dessa maneira? Ele vai parar e ele vai te explicar. Então, se você for para estudar na Disney formalmente, ou se você for para passear na Disney, você tem sim a oportunidade de aprender. Basta que você busque isso, né? Que você cause isso na tua visita. E é uma coisa interessante, né, Dani? Porque você pode ir para lá, nem você já viu os dois lados, né? Tanto o lado do palco quanto o lado do bastidor, com os cast members e tudo mais. E aí, mesmo que você vá várias vezes, tu fica pensando, nossa, olha a engenharia que é para que isso aconteça, né? Olha o que precisa. E aí as pessoas pensam assim, mas Álvaro do céu, cara, como é que eu vou botar Disney no meu negócio? Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que foi 2019, eu assisti uma palestra do Marcos Bernardes, que hoje ele viaja o Brasil inteiro, né? Acho que é um dos caras mais malucos por Disney que eu conheço. Já teve aqui no podcast também. Eu vou pedir para o Alan colocar o card da minha entrevista com o Marcos Bernardes. E ele falava uma coisa assim, meu, detalhe. E aí, o que eu faço? Quando eu vou fazer workshop de vendas, tem vários bombons que tu pode dar. Eu vou lá, compro ouro branco, depois a Nestlé pode mandar aí 2% dos royalties sem problema algum. Eu dou ouro branco para as pessoas. Mas, Álvaro, por que você dá ouro branco e não dá uma marca B? Porque no workshop de vendas eu falo sobre experiência de compras. Se eu levasse a marca B ou C, era uma coisa, só que qual que é um dos bombons mais antigos do Brasil, mais tradicional do Brasil, um dos mais gostosos? Ouro branco. É o mais barato? Não é o mais barato. Só que o que eu quero causar no meu... Então, isso, quando eu peguei é um detalhe, é um bombom. É um detalhezinho. Mas aí tu pensa assim, Álvaro, a Disney está muito longe do meu negócio. Não está. Não está. Por isso que eu te perguntei, Dani, o que tu percebeu lá assim, ó, que você aplica na Groker, que você leva para os negócios? Claro, Álvaro, eu não tenho 100 milhões de funcionários como a Disney, mas o que eu, como pequeno empreendedor, às vezes tenho uma equipe de 5, 10 pessoas, ou sou um arquiteto, um médico, um profissional liberal que quer encantar meu cliente, o que a Disney ensina sobre isso aí? Porque
o podcast você está trazendo, mas eu também colho essas informações aqui. Legal, Álvaro. Existe uma coisa que a Disney tem, que todas as empresas têm, que são pessoas. Quem cria o serviço são as pessoas, quem presta o serviço são pessoas, quem consome o serviço são pessoas, quem decide pela compra ou não são as pessoas. Então, a Disney ela é muito mais parecida do que nós imaginamos. Tanto que eu visitei várias empresas lá nos Estados Unidos que utilizam a metodologia Disney, inclusive hospitais. A gente pensa assim, o que tem a ver um hospital com a Disney? Quem vai para o hospital não vai para se divertir. Quem vai para a Disney vai. Pois é, mas quem se interna no hospital são as pessoas. Quem presta o serviço são as pessoas. Então, a Disney é muito mais parecida do que nós imaginamos. E o que a gente vê, Álvaro? Que são as pessoas, as pessoas é que são o elo entre aquilo que a empresa quer como estratégia e aquilo que o cliente vê na hora da verdade. A empresa pode querer um monte de coisas, pode ter uma estratégia maravilhosa, pode ter metas super ambiciosas, pode comprar os melhores computadores, os melhores equipamentos, a melhor instalação, mas se não tiver as pessoas, e essa foi assim, ó, uma das primeiras um dos primeiros grandes aprendizados que eu tive lá. Eu me lembro que uma ex-diretora de RH da Disney perguntou assim, o que vocês acham que é o mais importante para a Disney? Os colaboradores, os clientes ou os acionistas? E 80% da turma levantou a mão, dizendo que eram os clientes. E essa ex-diretora da Disney, disse assim, é isso que parece. Mas o foco da Disney são os seus colaboradores, que é o primeiro cliente, o interno. Se você não tiver pessoas motivadas, qualificadas, bem treinadas, de boa índole, trabalhando ali e sabendo exatamente para onde a empresa quer ir, tu não vai ter o melhor atendimento. E aí o show, que é o que a gente chama de o resultado, né, o show da Disney, sai prejudicado se não tiver. Aí as pessoas perguntaram, e eu também me passou pela cabeça, eu não cheguei a perguntar. Mas é bem fácil, né? Imagina ganhar o que ganha para trabalhar na Disney. As pessoas pensam. E aí, numa das visitas que nós estávamos fazendo, eu cheguei pertinho da pessoa que estava nos apresentando a Disney, lá nos bastidores, e eu perguntei, qual era o salário das pessoas que trabalham para a Disney? E o salário, Álvaro, é um pouco abaixo da média do mercado para funções iniciais. Então, aí eu vi uma foto de um senhor que ele morava na Califórnia, ele tinha uma empresa de chips de computadores, ele vendeu essa empresa, ele se transformou em, sei lá, multimilionário, e aí ele decidiu que ele ia morar na Flórida, e ele decidiu que ele ia trabalhar na Disney. Mas não trabalhar na Disney como diretor da Disney, ele estava lá fazendo um trabalho braçal, estava varrendo. Eu vi a foto dele. E daí perguntaram para ele, por que o senhor está aqui? Por que o senhor, depois de uma certa idade já, né, acima de 60 anos, com certeza, eu vi a foto dele, o senhor tendo todo mundo à sua disposição, o senhor veio trabalhar na Disney. E daí ele diz, porque aqui eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa ainda melhor. Nossa, Dani, tu tava falando e eu lembrando das várias vezes que eu recebi nãos em portfólios quando eu mandei. Não, porque agora a gente vai mudar a fachada. Não, porque agora a gente está comprando um carro novo. Não, porque agora a gente está mudando todo o sistema. Não, porque agora a gente está mudando. Assim, ó, você, prestador de serviço, sabe disso. Quantas vezes. Mas tá caro. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, uma consultoria. Caro é quando as pessoas começam a sair da tua empresa. Caro é quando você tem potencial para faturar 3 vezes mais, mas tua equipe é uma bosta que não faz o que tem que fazer. Caro é quando você tem insônia de noite, porque as pessoas não conseguem cumprir o prazo porque são incompetentes, e aí você vai ver o que de verdade é caro. Exato. Já aconteceu isso contigo, Dani? Não, a gente não vai contratar, pediram uma proposta, a Dani mandou, pois é que agora nós vamos pintar a loja. Sim, sim. Que esse é o custo invisível. Por exemplo, assim, ó, quanto custa uma empresa, a tua equipe,
Aí é uma coisa muito simples, né? Quem já experimentou um bom atendimento sempre compara o bom atendimento com o atendimento da tua empresa, tá? Aí, assim, ó, quanto é que custa, por exemplo, se eu ligar para uma empresa, eu dizer assim, vamos imaginar, agora a gente está com problema de internet, né, no Rio Grande do Sul inteiro. Eu ligar para um provedor de internet e dizer assim, olha, eu estou com um problema na minha internet. Ah, sim, como é que é o seu nome? Daniele. Ah, tá, só um pouquinho que isso não é comigo. Começou mal, começou mal. Como assim, só um pouquinho que isso não é comigo? Por que cargas d'água você atendeu o telefone, então? Né? Ah, mas de repente a telefonista não estava lá e a pessoa, para não deixar ninguém esperando, atendeu o telefone. Tudo bem, tu atendeu o telefone, ótimo, parabéns para ti. Só o seguinte, não diga só um pouquinho, isso não é comigo. E quantas vezes isso acontece nas nossas empresas? No comércio, na indústria, na prestação de serviço. Quanto é que custa isso? Aí a pessoa diz assim, só um pouquinho que não é comigo. Bom, eu já fico, né, já coloco uma pulga atrás da minha orelha. Que empresa é essa que autoriza, né, que treina as pessoas a dizer que isso não é comigo, só um pouquinho que isso não dá. Tudo bem, mas passou para outra pessoa. Aí vem a pessoa que atendeu, a outra pessoa, né, para quem essa primeira passou a ligação, e diz assim, alô, quem fala? Só um pouquinho. Eu já disse meu nome, eu sou Daniela, eu tenho vontade de dizer. Então, aquela pessoa que disse que não é, só um pouquinho que não é comigo, ao invés de dizer assim, ó, Álvaro, aqui está a Daniela ao telefone. Ela está com problema de acesso. Atende ela aqui. Não, ela disse só um pouquinho que eu vou chamar o responsável. Ou só um pouquinho que eu vou chamar o colega. Por que não diz assim, ó, um momento que eu vou chamar o especialista nesse assunto, que daí tu já fica, pô, vou falar com o especialista. Eu não vou falar com qualquer um que está passando na frente do telefone. Eu vou falar com o especialista. E quando o especialista atende, por que ele não diz assim, ó, oi, Daniele, tudo bem? Aqui é o Álvaro. Eu sou o especialista nesse assunto que você está com problema. A fulana já me disse que você está com tal problema. Peraí, então, vamos fazer uns testes. Tem uns minutos para mim? Que agora tu tá com a pessoa certa. Então, quanto é que custa o fato de isso não acontecer na tua empresa? Então, Mas não pega, assim, ó. Nós queremos que a pessoa seja maravilhosa, que a pessoa esteja um tapete vermelho. Não é isso, gente. São as pequenas coisas que fazem diferença. Quando você disse assim, ó, quando você voltou da Disney e tal. Bom, quando eu voltei da Disney, a aplicabilidade na minha empresa. Quando eu voltei da Disney, eu voltei com uma lista de 17 itens, 17 itens que eu tinha que mudar. Coisa simples. Desde o pano, que não pode ser amareladinho. Ele tem que ser branco, que limpa a tua empresa. Porque se o cliente vê aquele pano, ele talvez não perceba, assim, ó, conscientemente, que, aquele pano não está tão limpo. Mas o cérebro dele capta isso. Ou uma lâmpada que tá piscando na tua empresa, uma lâmpada que está queimada. Talvez você não note isso, a tua equipe não note isso. Deveria, né? Mas como você não treina, ninguém nota. Mas o cliente, quando ele chega ali, ele percebe, o cérebro dele manda um recado para ele dizendo assim, ó, pessoas descuidadas. Empresa em queda, sabe? Problema de gestão. Tu não nota conscientemente. Mas o teu cérebro capta isso. E aí, quando você vai pensar numa empresa, você pode ver, Álvaro, às vezes tu pensa assim, ó, eu posso ir naquela empresa e não na outra empresa. Aí tu opta por ir na segunda empresa. Aí tu pergunta, por que tu não vai na primeira? Não sei. São aquelas coisas que tu não percebeu. Se tu em casa, tu resolve isso. Tu trouxe uma coisa interessante. Acontece comigo, muito na mentoria, às vezes eu estou desenvolvendo a pessoa, a gente está trabalhando no negócio, e ela chega e me diz assim, Álvaro, eu estou preocupado com meu filho. Meu filho, minha filha, nossa, está passando por um desafio, e muitos clientes meus têm alunos, filhos adolescentes, né? E eu, como trabalho muito com adolescente, assim, ter um braço social, eu falo para essa pessoa, pô, vamos marcar uma mentoria para me escutar ele, só para a gente conversar. Aí eu vou lá e escuto a pessoa, a primeira pergunta dela é, quanto vai custar isso aí? Eu digo, não custa nada. Mas eu quero pagar. Não, não tem que pagar. É a mesma coisa aquele médico que receita o medicamento,
ele tem que ligar 7 dias depois para ver como o paciente está. Isso Ah, aí. mas eu não tenho tempo. Não, 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 não é não ter tempo. Não é você vender e esquecer do cliente. Todas as palestras, Dani, que eu faço, todas, passa 15 dias eu entro em contato e depois uns 60 dias novamente, para ver se de verdade, não, porque pós-palestra morre, né, um pouco do gás da galera, mas para ver o quanto conseguiu reverberar. Pô, que legal. E tu falou Isso é uma uma coisa coisa. interessante. Eu já fiz treinamento com a Grow, que eu já tive aí, eu percebi o cuidado de vocês com a poltrona, com a iluminação, com o cheiro. Quando eu entrei no banheiro de vocês, eu falei, nossa, tem remédio para estômago, tem band-aid, tem pasta de dente, tem enxaguador bucal. Meu, precisava ter? Não, não precisava ter. Mas é no detalhe que a No gente ganha o detalhe. cliente e é no detalhe que a gente também perde o cliente. Perde o cliente. Essa perda é difícil de mensurar, é aquele custo invisível, né, Álvaro? E você falou da Groker, tudo o que tem na Groker tem um porquê. Tudo que tem na Groker foi construído com base no que eu aprendi na Disney. Tudo tem algo por trás. Tá? E aí que tá. Não precisa ser grande coisa, mas é um detalhezinho que vai melhorar a percepção, a experiência do teu cliente. A primeira vez eu fui com uma lista, eu voltei com uma lista de menos de 20 coisas. Na segunda vez que eu fui para Disney, eu pensei assim, que eu fui estudar, né? Eu pensei assim, não, agora eu vou voltar com uma lista de no máximo 10 itens. Eu voltei com uma lista de quase 30 itens. Então, E não você tem vê, fim, você vê, né, Dani, que é no detalhe. é no detalhe. É no Então, detalhe. depois a gente pensa, mas é assim, se eu quiser implantar uma metodologia Disney de gestão, de liderança na minha empresa, de atendimento, bom atendimento, vai me custar muito. Não, não vai. Não vai, porque os maiores, as melhores inovações, as maiores melhorias que acontecem na tua empresa, elas precisam vir do teu colaborador. E são comportamentais. Eu estava reescrevendo meu workshop de vendas, que normalmente eu fico, o que está rolando no mercado para mim poder botar? E a primeira coisa que eu falo de conteúdo de vendas, a primeira que eu falo é quem sorri mais vende mais. Yeah. Quando tu vê os vídeos na Disney, como que as pessoas te recebem? Sorrindo. Mas tá caindo o mundo, tá chovendo. Estão sorrindo. Ah, mas tu é o presidente americano. Estão sorrindo. Mas tu é uma criancinha de 3 aninhos. Estão sorrindo. Então, assim, ó, e aí as pessoas, aí hoje tu entra nas lojas, as pessoas dizem, nossa, a gente não vende mais. Meu, aí com todo amor e carinho, tu entra na loja da pessoa, a pessoa dá uma cara de bunda. Sim. Com saco para te atender, com saco. Ah, mas tem que fazer. Ah, mas tem. E aí, Dani, tu vê que que é a estratégia? Meu, um sorriso, o bombom, Não o ouro custa, branco, o sorriso não custa absolutamente nada. E a primeira pessoa comportamental. que recebe as consequências positivas é quem sorri. Faz Você bem que para trabalha quem? muito com líder, uma das coisas mais importantes da liderança, que muitos líderes não fazem, é uma escuta ativa. Quanto custa? Às Nada. vezes o colaborador, tu vê que o cara não está performando, e aí tu senta para escutar, e ele daqui a pouco ele diz, ó, cara, eu descobri que meu tio tá com câncer. É. Escutar não é um custo para a empresa, uma escuta. E isso que você está falando, Álvaro, foi outro aprendizado super importante que eu tive lá na Disney. Eu estudava muito Jack Welch, né, da GE. E ele dizia que ele passava cerca de 50% do tempo dele em conversas com a equipe. Esse era um dos segredos do sucesso dele. Ele contou. E aí, quando eu cheguei na Disney, a informação que me deram, tá, é que os líderes passam 80% do seu tempo em contato com a equipe. Mas não é assim aquele negócio, e aí, tudo bem? Não, não é isso. É eu fazer perguntas, que eu chamo de perguntas de fundamento. Que é, cara, pode começar com perguntas factuais, e aí, como é que tá? Tudo bem. Ok, tudo bem, pode começar com essa pergunta. Mas pergunta assim, ó, o que tá melhor aqui? Opa, já faz a pessoa pensar. Ah, tal coisa. E o que você gostaria de melhorar aqui? E o que você julga que não está funcionando realmente bem? Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa nesse setor aqui que você trabalha, o que você faria? O que eu poderia fazer
para te ajudar a exercer o teu potencial máximo? Esse tipo de perguntas, sabe? E a gente está acostumado a passar há um tempo, estou dizendo nós, em geral, né? Passar um tempo conversando superficialidades. E aí, como é que tu tá? Choveu? Entrou água? Papapá? O que fez no final de semana? Como é que foi a festa? Como é que foi o casamento? Eu fui em tal lugar, o teu time ganhou, o teu time perdeu. Não que a gente não possa falar isso, mas aproveitar esse momento para aprofundar um pouco mais. E chegar assim até um nível, quais são os teus sonhos? Por que você está trabalhando aqui na empresa? Você está trabalhando aqui na empresa porque você tem dinheiro, ok. Para quê? Sabe, com esses fatos aqui no Rio Grande do Sul, Dani, eu tenho um sócio meu que mora em Canoas. Né? E ele, durante esse processo, ele saiu da cidade e até esse podcast sair, provavelmente a Fran já tenha ganhado o bebê, né? Então ela estava nos últimos dias. E é interessante, até hoje, né, enquanto a gente estava gravando esse podcast, hoje eu liguei para ele, fiquei meia hora no telefone, eu falei, ei, cara, como é que tá teus clientes? Eu tenho um contrato, tá, mas teus clientes aí, como é que você pensa em fazer? Como é que você tá com a Laura? Você conseguiu roupa? Cara, a gente pode fazer uma campanha, daqui a pouco arrecadar uma grana para ti e tal. E eu fiquei uma meia hora no telefone, até eu fixei ele na minha conversa do WhatsApp para mim poder. Cara, eu tive amigos meus que perderam tudo e ele é meu sócio. Eu falei para ele, cara, eu tô te perguntando porque o que eu posso fazer por ti? Como que eu posso te ajudar? O que mais eu posso fazer por ti? Como que eu posso te ajudar? E aí é o cara que quando precisa como precisa montar site, 10 horas do domingo o cara tá fazendo junto. É quando precisa trabalhar agora dia 1º de maio, que era feriado, a gente levantou cedo para poder trabalhar, sabe? Então são coisas assim que quando tu te importa, tem uma das coisas que eu sempre falo na liderança, que a competência mais importante do líder é fazer o outro se sentir importante. Isso aí. Quando tu não consegue fazer o teu esposo, a tua esposa, o teu colaborador, o teu cliente se sentir importante, e olha que interessante, ele é meu sócio porque quando eu dava mentoria para a mãe dele, há 1 ano, 2 anos atrás, ela me disse, Álvaro, meu filho está buscando uma transição de carreira, ele quer crescer, ele quer faturar mais, tu ajuda ele? Claro que eu ajudo. Quanto que tem que te mandar? Nada. E hoje é meu sócio. Que legal, Álvaro. Fazer as pessoas se sentirem importantes. E isso eu me lembro que o Marcos trazia também, foi um dos primeiros caras que eu assisti falando de você olhar para a pessoa. Aí, em março do ano passado, eu tive um treinamento com o Dan Cockwell, que foi vice-presidente da Disney. E aí o Dan falava assim, toda segunda-feira, ele tinha um dia da semana que eu saía caminhar no parque. E aí encontrava alguém que passava por uma dificuldade, eu não pedia para ligar para o RH, eu dava o meu WhatsApp e a pessoa ligava para mim e eu mesmo fazia. Aí tu fica pensando, aqui o podcast a gente tem a parte cretina, tá, Dani? Às vezes o Figurinha tem uma lojinha minúscula, tipo de esquina, com meia dúzia de gente, e é o cara que ninguém tem o WhatsApp dele. Tem que ligar para o comercial. Aí quando tu pega um cara desse nível, desse tamanho, com a responsabilidade, né, com mais de 10 mil pessoas para gerir, indo até, isso é uma outra aula de humildade. As pessoas mais ocupadas são as mais disponíveis. Por isso que tem aquela frase que a gente diz, se você quer que alguma coisa seja feita, peça para alguém que já está super ocupado. Essa é a que a gente chama de síndrome do pequeno poder, não é mesmo, Álvaro? A pessoa quer parecer poderosa, parecer importante, e daí ela se torna inacessível. O problema é que ela se torna inacessível para os seus colaboradores, ela se torna inacessível para a maioria dos clientes, porque se ela se acha acima, ela vai atender só alguns bem, e ela se torna inacessível para a comunidade como um todo. Né? Por isso que eu sempre digo, Álvaro, que se você é uma pessoa, aí falando de liderança, se você é uma pessoa bem intencionada, que quer ajudar, que gosta de servir também as pessoas, você tem uma boa parte da liderança já em ti. A gente imagina que para a gente ser líder tem que ter a dominância alta, mas não sei o quê, mas tem algumas pessoas que têm aquele pé, né, mas aquele cara lá é líder, a vida inteira ele tomou a frente, tal, hoje ele está bem. Mas tem aquelas pessoas
que às vezes são quietas, que podem ser grandes líderes também. Lidera pela influência, não pela voz, né? Não pela voz do Exato. comando. Elas arquitetam, elas articulam muito bem. Tem um estudo científico que fala, né, sobre as 3 motivações das pessoas, e uma delas tem pessoas que fazem grandes projetos, tem gente que busca realização, tem gente que não busca holofote, busca pertencimento, e tem pessoas que buscam o poder. Então, tem gente que às vezes influencia uma região. E eu me lembro de um dos meus mentores, ele me dizia lá em 2018, ele falou, cara, quando tu diz que tu é líder de alguma coisa, tu não é líder de nada. Liderança é as pessoas que te colocam nesse cargo, as pessoas que dizem que... Porque eu posso estar errado, Dani, mas não existe uma descrição de cargo que diz líder. Não? Deve ter gerente, gerente operacional, operador, mas líder não tem, eu acho que não tem. Até tem, eventualmente, líder de equipe, mas esse líder de equipe seria um coordenador de equipe. Mas, assim, aquela descrição do líder, não. E aí, assim, a gente vai dar uma olhada, né? A diferença entre o poder e a autoridade. O gestor, o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor, basta estar na carteira de trabalho lá escrito que ele é isso, ou seja, o poder, né, que ele é, porque está escrito na carteira de trabalho. A formalidade diz que ele é, a hierarquia diz que ele é. Agora, o líder não. O líder, quem decide se ele é realmente líder é a equipe dele. Uma vez eu estava numa indústria, Álvaro, agora saindo um pouco da Disney, eu estava numa indústria aqui no Brasil, e eu me lembro que eles fizeram uma reunião em pé, bem rápido, e o gestor disse assim, quem sabe a gente faz isso. Quando ele disse isso, todos, eram 6 ou 7 que estavam ali, todos olharam para um outro colaborador, que não era gestor. E esse colaborador disse, boa, vamos fazer isso então. Aí todos os demais olharam para o gestor e disseram, vamos. Ou seja, o gestor era um, mas o líder era outro. O Ronan me falava muito isso aí, cara. Às vezes o líder é o outro figura lá que não é o dono. Não, que não é o gestor, que não é o coordenador, que não é o supervisor, é um outro cara. E o ideal a gente trabalha isso no Inteste, no nosso programa de desenvolvimento de líderes, o ideal é que nós tenhamos esses dois, no bom sentido, esses 2 personagens da mesma pessoa. Que o gestor, aquele que tem o poder formal, também seja o líder, que é aquele que tem a autoridade em relação aos demais, que as outras pessoas seguem ele porque querem, não porque a hierarquia manda. E essa é a diferença básica, né, entre o gestor e o líder. O gestor é imposto através da hierarquia, o líder ele é elevado à posição de líder pelos seus colaboradores. Então, não tem como impor liderança, não tem como a gente chegar e dizer assim, tá, agora, pessoal, é o seguinte, prestem bem atenção, agora eu sou o líder de vocês. Não, tu pode até dizer que você é o gestor deles, mas o líder você não pode dizer. Quem diz que você é o líder é a equipe. E aí tu traz uma coisa muito importante, né, sobre seu exemplo. E, nossa, a história da Disney tem zilhões de histórias. Algumas devem ser verídicas, outras devem ser inventadas, outras devem ser... E uma das histórias que eu sempre escutei, as pessoas dizendo, foi numa entrevista acho que com o irmão do Walt Disney, porque o parque foi fundado depois, acho que, do falecimento dele, né? Na Flórida foi depois, o Walt Disney não viu a inauguração do parque da Flórida. Exatamente. E aí, o Walt Disney, o irmão dele. Aí as pessoas diziam assim, uma pena que o Walt Disney não pôde ver, né, isso aqui pronto, daí o cara responde, não, ele já viu pronto antes de todo mundo. Sabe, essa visão, inclusive quando eu falo sobre liderança, eu trago o Disney como visionário, né? Porque ele foi o cara que ninguém acreditava nele. E agora trazendo para o nosso cotidiano, a gente que lidera, a gente tem que ser meio louco, porque se tu for meio normal, tu não tem atitude, tu não vai se desenvolver, tu não vai meter o cara a tapa, tu não vai querer puxar a frente, tu vai ficar só aguardando. E liderar também é tomar tiro, também é tomar decisão difícil, também é desagradar, liderança que agrada. Quando eu chego numa empresa para trabalhar, nossa, aqui a gente é uma família. Eu falei, mano do céu, já vi tudo. Família
Tu pode ser parceiro, brother, mas quando você diz, mas eu sou meio mãe aqui, eu sou meio pai, eu já vejo que a equipe já é morta. Depender. É morta. E a gente pensa, Álvaro, que o líder ele precisa ser. O líder ele é o exemplo, né? Não é que ele precisa ser, ele já é o exemplo. Então a gente tem que se perguntar que exemplo eu sou, quem é líder, né? Nossa, Mas repete de novo aí, mas senta na orelha agora. normalmente quando a gente é alçado, né, a posição de gestor e quer ser líder, a gente pensa assim, agora eu tenho que ser o exemplo. Eu acrescento aí, né? O exemplo você já é. Você precisa se perguntar que exemplo que você é. Você é o exemplo certo ou você é o exemplo errado? E o exemplo certo não é necessariamente ser perfeito. Nós estamos falando do Walt Disney. O Walt Disney, como você falou, né, ele enxergou o parque antes de ser inaugurado. Ok. Mas o Walt Disney era assim, ele era um grande sonhador. E ele, por saber que ele era um grande sonhador e ele não tinha as competências mais adequadas de execução, ele chamou quem? Justamente esse cara que você tocou aqui agora, o irmão dele, o Roy Disney. O Roy Disney era o cara que botava, a gente falou do indicador, que botava o negócio no papel, o Roy Disney que ia negociar contratos, o Roy Disney que analisava a viabilidade do negócio, o Walt Disney sonhava e o Roy botava né? Vamos botar no chão agora. O Walt Disney com a cabeça lá no céu e o Walt Disney puxava, né? Os pés do Walt Disney para colocar na terra. Por quê? Nós temos como líderes que nos rodear de pessoas que são melhores do que nós em algum aspecto. Você falou uma coisa muito interessante, velho. Parafraseando isso, eu gostei muito quando eu li Jim Collins, né, o Feitas para Vencer, ele fala sobre humildade e muito da liderança, as pessoas acham que humildade é fraqueza. Ontem aconteceu uma cena muito interessante, né, a gente está promovendo um evento aqui na São Luís Gonzaga, que é o Startup Week, né, um evento mundial de empreendedorismo. Já participei contigo em algumas edições. Já tá craque nesse negócio, né? E aí a menina disse assim, não, Álvaro, tem que montar um projeto, porque tem que montar um projeto. Meu, eu sou péssimo para montar projeto. Agora eu disse, se precisar apresentar o projeto, aí pode chamar. Aí tem uma parceira nossa, que é a Catherine, meu, finança, exatas, projeto, detalhe, meu, toma aqui, é teu presente. Agora, você montou, você trouxe, precisa apresentar, articular, negociar, politicar, relacionar, aí o Álvaro entra. Mas isso é difícil dos empreendedores entender, da humildade de dizer, meu, pede ajuda. Sim. Não dá para comer melancia inteira sozinho, vai morrer. E aí, tu vê lá da Disney, né, que como eles se apoiam. Eles têm um nível de confiança extremamente alto entre eles. Entre eles. Eles têm eles podem tomar a iniciativa de fazer coisas que às vezes estão fora do script para causar o que a gente chama de show, né? Para satisfazer, não só satisfazer, mas realmente superar a expectativa do cliente, que a gente diz, né? Que é o guest, né? Que é o convidado. Eles têm essa liberdade, e uma vez a gente, numa dessas viagens de estudo, a gente estuda e depois a gente vai para o parque para verificar como é que o negócio funciona. Olha como a Disney é inteligente. A gente passa, inclusive, a fazer o trabalho de cliente oculto na Disney. E aí depois a gente volta para a sala de aula para ver como é que foi, né? Então a gente fica torcendo que alguma coisa dê errada. Por quê? Porque a gente tem que testar, né? E tem coisas que dão errado na Disney? Claro que tem. O sistema cai? Cai. Né? Chove? Também chove. Tem que, eventualmente, cancelar um show ou outro? Tem. As coisas acontecem, né? De forma, às vezes, que não é prevista. E eu me lembro que eu marquei um horário, na época que tinha o Fast Pass da Disney, que era assim, eu tinha das 3 às 4 para entrar no brinquedo. E eu cheguei nesse horário aí e passei a minha Magic Band, que é a pulseirinha, passei e acendeu a luz vermelha, que eu já tinha ido naquele brinquedo naquele horário. E daí eu,
que legal, né? Deu uma coisa errada. Mas eu não busquei auxílio com os colaboradores que trabalhavam naquele brinquedo, naquela atração. Eu pensei assim, eu vou caminhar, eu caminhei os 500 metros, e aí eu pensei assim, agora o primeiro que eu encontrar, eu vou reportar para ele o problema. E vou ver o que ele faz. Porque eles têm autonomia. E não é do setor, né? Não é tipo, não é aquela coisa assim, não, isso aqui não é meu setor, não é meu problema. Eu me lembro do Dan Cockrell dizendo assim, ó, o problema, né? O problema pode não ser meu, mas a responsabilidade é minha. Exato. Se tá na frente, é contigo. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu encontrei uma pessoa, ela estava lá mexendo em alguma coisa no jardim, ali, nos jardins, e daí eu cheguei para ele e disse, olha, expliquei para ele o problema. Ele me olhou bem nos olhos, Álvaro, com firmeza, mas ao mesmo tempo, assim, acreditando em mim. Ele me olhou e disse assim, você não foi ainda, né? Eu disse, não fui. Sabe o que ele me disse? Ele largou o que ele tinha na mão e disse assim, ó, só isso, me segue. Eu andei com ele, acho que uns 500 metros, ele passou pela frente de todos os colegas dele, que são os responsáveis por aquela atração, e ele me colocou na porta do brinquedo. E aí, como eu sabia como é que funcionava aquele brinquedo, eu sabia que ele tinha que me dar um folderzinho que me explicava se era com emoção ou com mais emoção. E daí eu disse, agora ele vai esquecer disso. Ele vai esquecer de me perguntar isso, porque ele não é desse setor, né? E ele me disse assim, um momento, foi lá, pegou o folder e me disse, qual que você quer? Eu disse, eu quero com mais emoção. E ele olhou para mim e disse, então vai. E aí ele me dispensou, botou lá para dentro do brinquedo, mas eu parei, eu não entrei. Eu parei e olhei para trás, para ver o que ia acontecer com os colegas dele. Daqui a pouco ele ia ter que parar e explicar o que ele fez comigo, né? Por que, afinal de contas, você passou uma convidada na frente de todo mundo? Sabe o que ele fez? Assim, ó, eu me arrepio, Álvaro. Eu olhei para trás, ele estava correndo, porque ele estava com pressa, ele estava indo lá pro posto dele. Ele pulou na frente de um colega, o colega pulou e eles bateram as mãos. Como quem diz assim, ó, tá tudo ok, mais um cliente encantado, mais um convidado encantado. Ele saiu e não precisou dar uma explicação. Então, olha o nível de confiança que essas pessoas têm umas com as outras. É outro Teve uma nível, situação né? de a Analice, a nossa filha, isso a gente tinha ido para passear lá, ela foi no brinquedo, ela estava meio que choramingando e tal, eu errei na hora de levar ela no brinquedo, era a Casa Mal Assombrada, lá no Hollywood Studios, e ela saiu chorando no colo do Flávio, do meu marido. E aí nós andamos assim uns 50 metros mais ou menos e chegou um senhor de idade, falou para nós, eu posso conversar com ela? Ele estava com o uniforme da Disney, dizia Uncle Bob, tio Bob. E aí nós dissemos sim, sobre o quê? E aí ele disse, eu trouxe isso para ela. Era um negócio assim de 1 litro, mais ou menos, de Coca-Cola com sorvete. E nós dissemos sim. Aí eu disse, claro, né? Eu queria ver o que ia acontecer. Ele se abaixou, ficou no nível da Analice. Então, um senhor de mais de 70 anos se abaixou, ficou no nível de uma criança que tinha 5 anos na época. E aí a gente vê pessoas, a parte cretina, né, do podcast, aí a gente vê pessoas que atendem crianças que não podem se abaixar porque tem dor nas costas, com 22 anos, 23 anos. Não pode se abaixar na frente da criança, né? Então, ele se abaixou na frente da Analice e disse assim, olhando para ela, eu te vi chorando. E aqui na Disney a gente quer que você tenha o dia mais feliz da tua vida. Aceita isso. E daí ele entregou aquele pote de um monte de coisa, né? E daí o meu marido foi pagar, tirou a carteira do bolso e perguntou para ele quanto é que eu lhe devo. E ele se abaixou de novo, ele já estava em pé, ele se abaixou de novo, ele falou com a Analice. E ele disse, não custa nada. É um presente do Mickey. Sensacional. Dani, isso são coisas assim, ó, que são incríveis e de verdade, olha, a gente vai ter que gravar até o final do ano mais um podcast, pelo menos 3 horas de podcast. E eu gostaria que agora, nessa parte que é no Alvo com Álvaro, você deixasse uma orientação poderosa de algo que você aprendeu com a Disney em 1 minuto, para que você pudesse dizer, no Alvo com a Dani, sabe? Aquela orientação de ouro agora que é poderosa. Então, senhoras e senhores, no Alvo com a Dani. Beleza.
Pessoal, algo que me rege, tá? Se você é líder, se você quer ter bons resultados, você tem que cuidar das pessoas que trabalham contigo. As pessoas que trabalham com você são as principais. Essas que vão dar um bom atendimento ou não para o teu cliente. Então, você tem que entender de pessoas. Se você não entende pessoas, eu digo, é possível entender. A gente precisa partir do pressuposto que você quer isto. Se você quer isto, você vai conseguir isso. Esse é um lado. O outro lado é o lado de processos. É você ter processos definidos e você ter indicadores. Aquilo que você falou no início, de você ter indicadores para você analisar. Você precisa, como empresário, como líder, como alguém à frente de uma equipe, cuidar desses dois aspectos, pessoas e processos. E dentro dos processos, cuidar muito dos dados, dos números, dos indicadores da tua equipe, da tua empresa. Porque através dos dados, você vai orientar a tua equipe. E aí você tem os dois critérios equilibrados, pessoas e processos. Pessoas só conseguem funcionar bem se tem processos bem definidos. E os processos, eles só conseguem ser executados da melhor maneira se tiver pessoas treinadas, mas, acima de tudo, bem intencionadas. Então, escolha pessoas que estejam bem intencionadas para trabalhar contigo. E, a princípio, né, você seja bem intencionado. Dani, de verdade, obrigado por você ter estado aqui. Agradeço a audiência de quem está até agora aqui no final. Agradeço a NVData, Academia dos Campeões, proporcionar essa missão. E eu quero que você venda teu peixe, fale dos teus contatos, fala dos programas que a Broker tem. Chega o momento de você fazer o pitch. Álvaro, você é uma pessoa que dá essa oportunidade para a gente de estar falando sobre os nossos negócios, sobre aquilo que nos motiva. E aquilo que me motiva é multiplicar conhecimento. A gente está vendo aí isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente pede que as pessoas ajudem, mas eu parto do pressuposto que se você não estiver bem, você não pode ajudar ninguém. Se você não tiver recursos, você não pode destinar recursos para outras pessoas. Se você não está forte, você não pode transferir fortaleza para uma outra pessoa. Então, esteja com pessoas que estão no mesmo nível e, eventualmente, aumente o tempo que você passa com pessoas que já chegaram onde você quer. E aí entra a Academia dos Campeões, entra todas as coisas da Broker que a gente faz. Pessoal, a gente fala de mágica, mas a mágica, ela é conseguida através de ações, não é através de pensamentos. E se você quer melhorar, você precisa fazer esforços para melhorar. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Coisas diferentes, Academia dos Campeões, participar disso, participar dos nossos treinamentos da Broker. A gente tem um TASTE, que é um treinamento que tem um índice de satisfação de 9,7, o nosso NPS é de 9,2, Álvaro. De metodologias que são desmistificadas, são simplificadas, e a gente ensina os gestores a colocar em todas essas metodologias em prática para dar resultados tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. A gente tem também a nossa rodada de negócios, que quando acontece virtualmente ela é gratuita, quando acontece na Broker, que você já participou, é um preço simbólico, um valor simbólico, e é onde a gente está com pessoas que são melhores do que nós. Está cheio de gente que é muito melhor do que nós em algum aspecto. E a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Onde é que estão essas pessoas? Em ambiente de desenvolvimento. Então, se aproximem desses programas. A gente não precisa ir lá nos Estados Unidos, na Disney. Pode ir lá, eu indico a Disney. Mas não precisa ir para lá. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa região. Então, o convite é que saibam um pouco mais sobre aquilo que a gente faz e de como a gente pode ajudar. E deixar aí à disposição os nossos canais, o meu Instagram, Daniele Pilau Christensen, o nosso site da Broker, brokeronline.com, o Instagram da Broker, Broker Desenvolvimento Humano, e aí a gente pode se aproximar e se conhecer um pouco mais, e aí a gente descobre de que maneira a gente pode ajudar cada um que está aí nos ouvindo.
Maravilha, Dani, obrigado pela tua presença. Todos esses dados o Alan vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e sempre siga compartilhando essa jornada aí para que a gente possa servir e principalmente levar as pessoas para o próximo nível, que é a missão da Grover também, tá bom? Valeu, Um beijo, falou. obrigado, tá? Boa, campeão. Vamos lá, gente, para cima! Bora! Para você que ficou até aqui ao final, meu muito obrigado. É por você que a gente constrói toda essa jornada juntando os episódios desse ano e do ano passado, a gente está falando de mais de 80 episódios aqui no Alvo com Álvaro. De verdade, obrigado, NV Data, sempre muito parceira nessa caminhada, a Academia dos Campeões, principalmente a todos os convidados que reservam seu tempo para vir aqui contribuir na missão, que é uma só: ajudar você e teus negócios a voarem cada vez mais alto. Um beijo no coração, forte abraço e lembra sempre, quinta-feira que vem a gente se encontra. Tchau!